Amigos, está marcado para dentro de 24 horas a execução de um americano chamado Kenneth Smith, de 58 anos de idade. Seria mais uma execução do estado do Alabama tão comum, não fossem algumas nuances que tornam esse caso sui generis. O estado do Alabama, aliás, ele tem uma das legislações penais mais draconianas dos Estados Unidos. Bom, a primeira nuance é que o condenado foi submetido a todo o procedimento de execução por injeção letal no dia 17 de novembro de 2022. Ele chegou a deitar-se na cama para receber a injeção, mas tudo deu errado. Smith, ele ficou amarrado na maca por mais de 1 hora enquanto se tentava enfiar a agulha em alguma veia sem êxito. Foram inúmeras tentativas, mas a agulha simplesmente nunca se mantinha na veia. Pessoal, foi um suplício tanto de dor quanto de estresse. Nesse último caso, o caso do estresse, tanto o executado quanto os próprios responsáveis pela execução e até mesmo as testemunhas foram submetidas a um extremo estresse. Sempre é bom lembrar que o momento da execução é um momento tenso. Os guardas, eles treinam antes para que nada dê errado. No caso de Smith, foram inúmeras agulhadas. Eram agulhadas e mais agulhadas, até que se resolveu, de maneira com bom senso, suspender a execução. E aí surge, pessoal, uma regra não escrita, mas que já foi aplicada algumas vezes na história e que deveria ser cogitada pelo estado do Alabama. A regra é que quando uma execução não for concretizada por algum motivo, a pena deve ser comutada, porque poderia ser vista tal execução errada, tal execução que não deu certo, como um desejo divino contrário ao ato, ou até mesmo, e aí na questão jurídica, porque a pena já teria sido aplicada. Exemplos existem na história. Um exemplo ocidental de comutação da pena ocorreu na execução de John Smith em 1740 na Inglaterra. Ele foi levado à forca, mas quando o cadafalso abriu, a corda se rompeu e ele não teve o seu pescoço quebrado. A sua pena, ela foi comutada. Outro caso ocorreu em 1872 no próprio Estados Unidos. Ele se deu com William Duell. William chegou a ser declarado morto após o enforcamento, mas, quando foi levado à sala de autópsia, mostrou sinais vitais e acabou se reanimando. O governador de Nova York, ele comutou a pena para prisão perpétua pelo mesmo motivo aqui já trazido: acreditar que Deus não desejaria a morte do condenado. Existem, entretanto, precedentes em sentido contrário, e eu vou citar um. Em 1946, nos Estados Unidos, Willie Francis ele foi condenado à morte por eletrocução, mas, por um milagre, sobreviveu à primeira tentativa. Fala-se que houve um erro na cadeira elétrica, mas não se sabe ao certo. O que se sabe é que ele sobreviveu. Os seus advogados alegaram que ele deveria ser poupado da segunda tentativa, pois já havia sofrido a pena de morte. Mas tal tese não foi aceita pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que rejeitou esse argumento, e ele acabou sendo executado no ano seguinte. Agora eu questiono, não seria mais sensato, nesses casos, a comutação da pena? Levasse um condenado para o local da execução, realizasse todo o procedimento preparatório, o que já é um sofrimento por si só, e depois, em face de um erro não imputável ao condenado, fazer com que ele sofra tudo de novo. Isso não seria desumano? Isso não pode ser visto como uma forma de tortura? E mais, e agora trazendo de novo o argumento religioso. A frustração na aplicação da pena não poderia ser visto como um desígnio divino, no sentido de que aquele condenado não deveria ser executado? Não seria talvez uma forma de Deus mostrar que ele é inocente, ou que pelo menos não merece uma pena tão dura? Por esses motivos, eu tenho para mim que em tais casos deveria haver a comutação da pena de morte para prisão perpétua
E deveria haver também uma reavaliação do caso. Sempre é bom lembrar, pessoal, que pelo menos 4% das execuções dos Estados Unidos foram em face de erros judiciários. Outro ponto polêmico que envolve o caso de Smith é o método de execução, que será por hipoxia de nitrogênio. Nessa execução, o condenado ele é obrigado a respirar nitrogênio puro, o que acaba privando o seu organismo do oxigênio necessário para viver. Ou seja, o réu morre por algo semelhante a uma asfixia. Muitos entendem que se trata de um procedimento cruel. Inclusive, esse canal já analisou esse tipo de execução. Eu sugiro que os amigos depois vão conferir o vídeo que eu vou colocar nos comentários. Bom, o cerne da questão é que esse método ele nunca foi utilizado e ninguém sabe se existe ou não sofrimento. O condenado ele está sendo visto por muitos como uma verdadeira cobaia. E agora vamos trazer um argumento jurídico. A emenda constitucional número 8 da Constituição dos Estados Unidos, emenda constitucional da Constituição, óbvio que emenda constitucional é da Constituição, mas tudo bem. A emenda constitucional número 8 dos Estados Unidos, ela proíbe que o condenado sofra durante o procedimento de execução. Tal emenda determina que o Estado não pode impor penalidades indevidamente severas aos réus antes e depois de uma condenação. Sendo assim, abre-se uma dúvida sobre a própria constitucionalidade da execução por hipoxia. Fosse eu governador do Alabama, eu certamente comutaria a pena para prisão perpétua. Mas essa é apenas a minha opinião, que não vale de absolutamente nada. É isso aí, pessoal. Valeu!